Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, que está no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 4 e o versículo 18. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhe Jesus: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20, e eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Mas eu quero compartilhar um texto com vocês sobre esse agir de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor Jesus, do que nós vamos nos tornando ao longo da caminhada com Cristo. Porque Jesus Cristo, ele se depara com dois homens, e Jesus, ele observa esses homens trabalhando, e Jesus lança um convite para eles. E esse convite, ele se ecoa até hoje, aos olhos de Cristo, para com aqueles que se permitem conhecê-lo. Então Jesus Cristo, ele observa esses dois homens e disse para eles assim: olha, vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. E ao longo desta caminhada, como eu estou lá no Paraguai já há um tempo, de 2 anos que eu retornei para lá, eu tenho observado que Jesus Cristo, ele está em um processo, que o Senhor Jesus, ele tem um processo em nossa vida, um processo aonde ele vai nos moldando, segundo aquilo que ele tem como propósito em nossa vida e através da nossa vida. Observa que Jesus disse para eles, para os pescadores: vinde a mim e eu vos tornareis pescadores, mas pescadores de homens. Jesus estava dizendo para eles: vem, que através desta caminhada, que através deste convívio, eu quero usar a habilidade que vocês têm. Eu quero usar o talento que vocês têm, mas para um objetivo maior. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo, quando ele me chamou com a minha habilidade. Qual era a minha habilidade desde a infância? Cantar. Eu fui cantor, vivi da música há um bom tempo. Mas quando eu entendi o convite, quando eu me permiti a caminhar com Cristo, a me se submeter a Cristo, ao longo desses mais de 20 anos, eu estou observando que Ele está me tornando, fazendo de mim um pescador de homens, um homem para cumprir um propósito, um projeto, um plano salvífico da parte de Deus. E segundo as habilidades que eu tenho. Porque quando Jesus viu esses dois, viu eles trabalhando, viu o esforço, viu o anseio, viu a responsabilidade. E é essas habilidades que nós temos, que Jesus quer o quê? Usar. Essa habilidade que você tem, essa habilidade que você adquiriu, quando você ouviu o convite de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo te convidou para fazer parte deste plano, do plano de Deus, do projeto de Deus,
Ele quer que eu e você tenhamos uma experiência ainda muito maior, uma realização muito maior do que às vezes a realização pessoais que nós temos no dia a dia. Ele está convidando esses homens para presenciar algo maior do que eles presenciavam, segundo a sua pesca, segundo o seu trabalho, segundo o fruto do trabalho das suas mãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós lutamos, às vezes nós buscamos para se tornar alguém, para se tornar algo, mas parece que falta alguma coisa, até mesmo quando nós conseguimos adquirir. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Faz parte da nossa natureza. Mas Jesus Cristo chama esses homens para ter uma experiência muito maior. Aleluia! E essa experiência muito maior é uma experiência onde o Senhor disse: olha, se vocês compreenderem, se vocês entenderem isso, vocês vão produzir frutos e frutos permanentes. Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 16, ele disse: não foste vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que permaneçam. Então, esse texto, quando o Senhor Jesus Cristo convida esses homens e usa a linguagem figurativa da própria habilidade que eles tinham, é como se Jesus disse: Mike, eu quero que você continue cantando, mas que também a sua voz possa ter um propósito, que a sua habilidade possa ter um propósito que gere frutos permanentes. E que para que você entenda isso, para que eu entenda, é só no processo da caminhada. É só caminhando com Ele ao longo do tempo, durante o processo, quando Jesus disse: eu vos tornarei pescadores, ou como diz o texto aqui, ele falando que ele ia fazer durante o processo da caminhada. É só no dia a dia, é só no decorrer do dia a dia, durante o processo, que nós vamos entender o propósito, o projeto, o querer, o estabelecer, a vontade deste Deus. E quando nós entendemos isso, quando durante o processo da caminhada nós entendemos isso, aí entra algo, irmãos, que é muito interessante. Porque lá no versículo 20 a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Sabe quando nós vamos ter coragem de deixar alguma coisa em favor do propósito de Deus? Quando nós entendemos verdadeiramente o propósito, o projeto, durante o percurso da caminhada. Aleluia! Eu sempre me entregava, pastoreando, formação de obreiros. Eu sempre admirei a liderança de Jesus Cristo, como que Jesus tinha um convencimento tão profundo das pessoas deixar, das pessoas abrir mão de muitas coisas, para estar com Cristo, para cumprir o propósito, para cumprir o projeto de Cristo. Eu estive no Egito, conheci os missionários, convivi lá no Egito, Sudão do Sul, Burkina Faso, e eu ficava admirado de como que os missionários tinham coragem de deixaram família, deixaram casa, deixaram trabalho, deixaram alguma coisa para cumprir algo do que Jesus pediu através de um convite. Mas durante a caminhada eu estou entendendo que durante o processo,
Há um processo de Cristo na nossa vida, de ensinamento. Durante o processo, durante a caminhada, Ele vai nos tornando, Ele vai nos fazendo ser participante. Você vai começando a entender que durante a caminhada, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele mesmo aperfeiçoará. E durante este processo você vai entendendo, e aí você vai tendo coragem do desprendimento. Aleluia! Porque se você observar este evangelho, é um evangelho do desprendimento. Às vezes o desprendimento de um sentimento que não permite a totalidade de Cristo na minha vida, na sua vida. Às vezes de um tempo, às vezes daquilo que eu acho que é tão importante, que é insubstituível, mas lá no fundo você sente, caminhando com Cristo, a necessidade de se desprender. Existem 3 pilares daqueles que se decidiram andar com Cristo, 3 pilares importantes, a qual Jesus disse aos seus discípulos. Ele disse: aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo. É a renúncia. Nós temos que ter a renúncia dos dia a dia. A renúncia todos os dias. Ele disse: nega-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, a submissão e siga-me à disposição. Então, nesta noite, eu quero compartilhar esta palavra, porque quando Jesus chamou eles, e quando eles decidiram atender o convite e caminhar com Cristo, eles não só presenciaram as maravilhas, as grandezas, mas como também foram peças principais para que este evangelho chegasse até a mim e a você. Neste ano de 2024, nós estamos encerrando e com um sentimento em que nós nos tornamos muitas coisas. E estamos com a esperança, que temos que ter a esperança de 2025 em nos tornar ainda muito mais. Mas o sentimento que o Espírito Santo colocou em meu coração e compartilho esta palavra com os irmãos esta noite é: e durante o processo da caminhada com Cristo, o que você está se tornando? O que eu estou me tornando? Ou no que eu vou me tornar durante este processo de caminhar com Jesus Cristo? Muitos homens se tornaram heróis da fé. Muitos homens se tornaram grandes pregadores, evangelistas, missionários. Mas existe uma história individual na vida de cada um, segundo Jesus Cristo se revelou, que Ele lhe chamou para lhe tornar, aleluia, um instrumento para a glória do nome do Senhor. Eu posso me tornar tudo o que eu desejar, tudo o que eu almejar e buscar, isso faz parte. Eu preciso e necessito disso. Mas não esqueça deste convite que Jesus te incluiu. Aleluia! Eu estava pregando agora num lugar que é uns 40 quilômetros de estrada de chão, um vilarejo, um assentamento, próximo a Capitambado. E eu cheguei lá, tinha 8 pessoas. 8 pessoas. E ali,
Quando eu cheguei, eles estavam me esperando para ouvir a palavra de Deus. E eu terminei de ministrar a palavra, abracei os irmãos, comi alguma coisa com eles e voltei para trás. E durante o caminho, em meu coração eu estava sentindo realizado, porque eu estou permitindo e reconhecendo a me tornar uma peça fundamental para a propagação do Evangelho naquele lugar. Eu decidi isso. É o mesmo sentimento quando Jesus enviou os 72 missionários, instruiu eles, enviou eles para que eles pregassem a palavra. A palavra de Deus diz que eles voltaram maravilhados, satisfeitos, alegres. E isso alegrou o coração de Jesus. E a palavra desta noite é: Jesus quer alegrar o coração dele. Jesus quer se alegrar com aquilo que ele lhe chamou para lhe tornar, como um projeto, como um propósito muito maior do que as nossas realizações pessoais, mas o projeto salvífico de Deus. Que esse 2025 você se torne um agente de milagres, que você se torne um agente de salvação, que você se torne um agente, irmãos, um agente de esperança, que a nação brasileira está precisando. Esperança. E nós somos os porta-vozes, nós somos os embaixadores que Jesus Cristo nos chamou para levar a esperança. Amém?